Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos ao nosso devocional de hoje. Prometo ser breve. Essa palavra você vai encontrar lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que vai dizer o seguinte: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Amém? No versículo 1 vai relatar sobre a vinda do Senhor, Pedro vai exortar aos irmãos para que eles venham se lembrar. Se lembrar de quê, Raíssa? Se lembrar das palavras que eles ouviram dos profetas, se lembrar do mandamento do Senhor, do seu Salvador. E Pedro, ele vai incentivar e ele vai mostrar para esse povo dessa época, e que predomina a mensagem até os dias de hoje, é que nos últimos dias haveriam escarnecedores, zombadores da palavra, pessoas que iriam viver ao seu próprio prazer, viver nas suas próprias vontades, se questionando e perguntando a respeito da promessa da vinda do Senhor. Porque se passou anos, se passou tempos, se passou estação e nada. Cadê esse Deus que falou que viria? Só que Pedro, ele nos chama a atenção a uma coisa, que o agir, o tempo de Deus, ele jamais vai ser da maneira que nós acreditamos, como nós vemos o tempo. Pedro, ele vai relatar que nós não devemos ignorar que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o que eu deixo para os irmãos, o que eu deixo para vocês nesse devocional hoje é: não ignore o agir de Deus, não ignore a palavra do Senhor, não ignore, porque muitas das vezes a gente acha uma coisa, a gente pensa, idealiza uma coisa, só que quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Pedro vai dizer que ainda que a promessa ela se entenda como algo tardio, ela vai se cumprir. Eu não sei o que o Senhor te prometeu. Nesse contexto aqui estava falando a respeito da vinda do Senhor. Mas talvez você tenha se perguntado, tenha se questionado: Senhor, eu sei que o Senhor virá. Eu sei que o Senhor vai buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Mas e eu? E enquanto o tempo que ainda nos resta na terra antes do Senhor arrebatar a tua igreja, e as promessas que o Senhor me fez. Jesus, olha para essa situação, olha para o meu estado emocional, olha para a minha vida financeira, material, acadêmica,
E as promessas que o Senhor me fez? A promessa de gerar, a promessa de ter uma família. Cadê, Senhor? Eu tenho visto tantas pessoas contando testemunho. Eu tenho visto tantas vitórias sendo anunciadas. E eu continuo no silêncio. Eu continuo em meio às lágrimas. E as promessas que o Senhor me fez, Jesus? Talvez você tenha se questionado com Deus a respeito das promessas. Mas assim como Pedro exortou e incentivou ao povo a lembrar das palavras do Senhor, a lembrar dos mandamentos, a não ignorar de fato o agir de Deus, como Ele age, que você também possa se lembrar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que você possa lembrar e não duvidar das promessas que o Senhor tem te feito. Porque ainda que pareça que não vai se cumprir, ainda que pareça ser tardia demais, ela vai se cumprir. Isaías, capítulo 55, versículo 9, vai dizer o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não volta mais, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que semeia, ou pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual enviei. Não questione a Deus. Não questione o agir de Deus. Ele sabe o que faz. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. A palavra dele permanece e continua sendo a mesma. Não volta vazia. O que o Senhor te prometeu, ele vai cumprir. Não importa se é daqui a 10 anos, se é daqui a 7 anos, se é daqui a 15 anos. É tempo, não é? Mas ele vai cumprir. Ele sabe. Ele entende o porquê da demora. Tá demorando até para você, mas para ele, ele tá literalmente caprichando. Então confia, só se lembre, só adore nesse momento, independente da situação, e entenda que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém?